E aí, bate aquela dúvida na hora de fazer perguntas em inglês? Às vezes parece complicado, né? Pois hoje a gente vai desvendar de vez o mistério por trás de duas palavrinhas essenciais, do e does. Você vai ver como é bem mais simples do que parece. Pensa numa cena bem do dia a dia, tipo tomando um café da manhã. A conversa tá rolando e aí surgem as perguntas. É bem nessa hora que pode bater aquela insegurança sobre como perguntar as coisas em inglês, sabe? Pois é, como é que a gente perguntaria "você quer leite" em inglês? Se a gente traduzir direto, "you want milk", soa meio estranho, né? Parece que falta alguma coisa. E a solução tá justamente no nosso papo de hoje. É aqui que o do e o does entram para deixar tudo certo. E aqui que tá o pulo do gato. Existe uma regra de ouro, super simples, que depois que a gente entende, nossa, tudo fica mais fácil. É basicamente saber quando usar do e quando usar does. A regra é a seguinte, e é bem direta. A gente usa do para I, you, we e they. Já o does a gente usa para a terceira pessoa do singular, he, she e it. É isso. A escolha depende só de quem está fazendo a ação na frase. Simples assim. Certo? Com essa regra de ouro na cabeça, montar as perguntas vira quase um jogo de encaixar peças, porque elas seguem uma fórmula bem consistente. Vamos ver como essa estrutura funciona na prática. A estrutura é essa aqui, ó. A gente começa com do ou does logo de cara, depois vem a pessoa ou a coisa, que é o sujeito, em seguida o verbo principal na sua forma original sem mudar nada, e por fim o resto da frase. E claro, não pode esquecer o ponto de interrogação no final. O segredo é só seguir essa ordem. E olha só que legal, isso responde exatamente à nossa primeira pergunta. Do you want milk? Usamos do porque o sujeito é you. A fórmula foi seguida direitinho. Do mais you mais want mais milk. Viu como encaixa perfeitamente? Agora, mais um exemplo. Does he work at night? Aqui a gente usou o does porque o sujeito é he. E repara num detalhe super importante. O verbo work continua na sua forma base, sem o S no final. Esse é um ponto que pega muita gente. Bom, agora que já vimos a teoria, que tal testar na prática? A melhor forma de fixar uma coisa é usando, né? Vamos fazer uns exercícios bem rápidos para ver como o conhecimento se aplica. Vamos lá. Primeira frase. She should not like cold coffee. O sujeito é she. E aí, qual a gente usa? Um tempinho para pensar? A resposta é does. She does not like cold coffee. Perfeito. Próxima. Do you work on weekends? O sujeito aqui é you, então a escolha certa é do. Do you work on weekends? Muito bem. E a última deste bloco. They not know the new barista. Com they, a gente usa do. They do not know the new barista. A regra fica cada vez mais clara a cada exemplo, não é mesmo? Ok, o nível subiu só um pouquinho. Agora, em vez de só preencher o espaço, vamos organizar as palavras para formar a pergunta inteira, como um quebra-cabeça. Temos as palavras she, work, early e um ponto de interrogação. Como fica a pergunta? Pensando na fórmula, a resposta é does she work early? Começamos com does por causa do she. Mais uma. As palavras são eu, drink, milk, question mark. Bem parecido com a nossa primeira pergunta, hein? E a resposta correta é do you drink milk? Excelente! A prática realmente leva à perfeição. Agora que já praticamos a estrutura, vamos ver como do e does aparecem numa situação da vida real, num pequeno texto. Isso ajuda muito a conectar a gramática com o uso do dia a dia. Então, essa é a Laura. Vamos ler um pouquinho sobre a rotina dela numa cafeteria e prestar bastante atenção em como as frases são construídas. O texto diz: Laura opens the coffee shop at 6 a.m. She does not drink coffee before work. She says she does not need it. Her first customer always orders the same thing. E a história continua contando que a cafeteria dela não abre às segundas-feiras. Perceberam como does not foi usado para descrever a rotina dela? Agora, uma pergunta sobre o que acabamos de ler. Does Laura drink coffee before work? O texto diz she does not drink coffee before work. Então a resposta é não. A pergunta foi feita com does porque Laura é she. E mais uma. Does the shop open on Mondays? Como a gente viu na continuação da história, a loja não abre às segundas. Novamente, a pergunta usa does,
porque the shop, a loja, é it. Vendo em contexto, tudo faz mais sentido. Chegamos ao final da nossa análise. Vamos recapitular os pontos mais importantes, aqueles que precisam ficar bem guardados na memória para não errar mais. Então, o resumo da ópera. Primeiro, do vai com I, you, we, they. Segundo, does vai com he, she, it. Terceiro, para negar, a gente usa do not ou does not. E quarto, muito importante, o verbo principal fica sempre na sua forma base, sem S. E esse último ponto é tão crucial que merece um destaque especial. É um erro muito comum adicionar S ao verbo quando já se está usando does. Pense assim, o does já carrega a marca da terceira pessoa. O verbo não precisa carregar de novo. Então, does he works está errado. O correto é does he work. E para finalizar, um desafio. Tente criar agora mesmo uma pergunta sobre a sua própria rotina, usando do ou does. A prática constante é o que transforma o conhecimento em habilidade de verdade. Até a próxima!